Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo de grande alegria poder estar aqui nesta casa abençoada, que é a casa de Deus. Poder estar revendo os irmãos desta congregação, recebendo o convite do nosso amigo presbítero Gildomar, que dirige esta congregação, os demais obreiros que estão conosco, pastor Geovásio, nosso amigo de algum tempo. Temos consideração pela pessoa do pastor Geovásio, pelo homem de Deus que ele é. Sou grato a Deus também por estar vendo essa banda abençoada, banda Chama Viva. Passamos algum tempo juntos ali na congregação do Alto do Alencar. Para nós foi um tempo abençoado. Cantor Isaías, na sua viola, e gosta de fazer um movimento abençoado. Meus amados, estou feliz por estar na presença do Senhor, porque sabemos que não temos outro lugar melhor para estar a não ser na casa do Senhor. Nós sabemos que tudo provém dele, como disse Paulo, porque dele, para ele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Toda festa é boa, toda festa traz já uma expectativa no coração das pessoas que se preparam para a festa. A festa, como diz até uma canção, ela pode ter cantor, pode ter pregador, até convidados nobres, mas se ela não tem Jesus, a festa ela é pobre, porque a festa só é festa se Jesus estiver no meio da festa. Nós encontramos um texto da palavra de Deus aonde Jesus estava em uma festa a convite, e nessa festa, quem conhece bem a história sabe que faltou vinho na hora essencial. A festa ainda estava no auge, e quando acabou o vinho, Jesus estava lá. E alguém, a mulher por nome Maria, que era sua mãe, chegou até a ele e disse que o vinho havia acabado. Jesus disse: o que tenho eu contigo não é chegado a minha hora. Mas Jesus a si mesmo foi lá e deu ordem aos serventes para trazer água. E quando trouxeram água, ele disse: leve ao mestre de sala. Jesus não fez nada, Jesus não orou, só mandou trazer água e disse: vai lá e leva ao mestre de sala. Quando Jesus tirou a água e deu àqueles servos, que ele levaram até o mestre de sala, que ele provou e viu, e os serventes estavam levando água, eles, na intenção deles, vamos dar água ao mestre de sala. Mas quando o mestre de sala prova, ele vê que era o melhor vinho que tinha na festa. Chega até a exclamar e a dizer que todos servem o melhor vinho primeiro e o ruim depois, porque quando os convidados já estão embriagados, não dá mais conta de que vinho é que está sendo servido. Mas ele disse: o melhor vinho foi guardado para depois, porque aonde Jesus está, tem sempre o melhor vinho, porque ele é o dono da festa. Glória ao nome do Senhor. Meus amados, esta congregação que está em festa, completando o seu 13º aniversário de fundação, são 15 anos, mas de aniversário são 13 anos. Isso quer dizer que essa congregação já é adolescente, já está na fase de adolescência, e tenho certeza que grandes bênçãos já foi conquistada aqui nesta congregação, e daqui para Jesus voltar ainda tem muito mais a ser conquistado. Quantas pessoas que não faziam parte desta congregação, que estava lá fora,
e ouviu a voz do Evangelho e hoje estão aqui participando desta congregação. Tudo isso é dádiva de Deus. E foi escolhido como tema dessa festividade versículo 8 do capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, aonde foi extraído esse tema que diz: anunciando por meio do Evangelho as incompreensíveis riquezas de Cristo. Quando nós vemos esse tema dizendo anunciando por meio do Evangelho as incompreensíveis riquezas de Cristo, nós podemos entender uma coisa. Paulo, ele menciona que Cristo tem riquezas, e ele diz que ele estava anunciando por meio do Evangelho estas incompreensíveis riquezas de Cristo. Riquezas essas que Paulo chega a dizer que são incompreensíveis. O que é incompreensível é algo que não pode ser compreendida. As riquezas de Cristo, por mais que nós possamos viver nelas, por mais que possamos desfrutar destas riquezas, mesmo assim não temos condições de compreender estas riquezas. Que em outra versão da Bíblia encontramos a expressão dizendo as insondáveis riquezas de Cristo. Isso quer dizer que por mais que o homem tente, por mais que o homem procure compreender, por mais que o homem queira sondar as riquezas de Cristo, mas o homem não terá condições, o homem não terá capacidade de compreender estas riquezas. Riquezas essas que a palavra de Deus menciona, que são riquezas inefáveis, riquezas essas que estão aqui na terra e nós podemos desfrutar destas riquezas. E nós podemos nesta noite mencionar algumas dessas riquezas que Paulo nesse texto menciona uma delas, mas nós podemos falar algumas dessas riquezas. A Bíblia apresenta que Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. Se Deus, ele é riquíssimo em misericórdia, então uma das riquezas de Cristo é a misericórdia. Se nós também encontramos Deus mostrando que o seu grande amor é tão incomparável, é tão incalculável, que não tem ninguém no mundo que possa calcular o tamanho do amor de Deus. Jesus chega até a dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso quer dizer, de uma maneira que ninguém pode calcular. Deus amou o mundo de uma tal maneira. Isso quer dizer de uma maneira que ninguém consegue compreender. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é também uma das riquezas de Cristo. Então Paulo está dizendo que as insondáveis riquezas de Cristo estava sendo anunciada por meio do Evangelho. Então nós aprendemos uma coisa: Jesus tem riquezas, e estas riquezas estão derramadas sobre a terra, e estas riquezas hoje fazem parte da igreja, e nesta noite eu e você participamos dessas riquezas. E se você nesta noite ainda não participa delas, nesta hora você pode ouvir a mensagem e dar crédito e ser um participante destas riquezas. Então podemos dar um tema ainda dentro desse tema, dizendo participando das insondáveis riquezas de Cristo. Se por meio do Evangelho nós anunciamos estas riquezas, nesta noite vem ao meu coração para falar sobre nós participando das insondáveis riquezas de Cristo. Isso quer dizer que nós participamos da sua misericórdia, nós vivemos a misericórdia de Deus. Nós encontramos no livro das Revelações, no capítulo 3, versículo de número 22, Jeremias dizendo que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Isso porque elas não têm fim. A misericórdia de Deus como riqueza, nós alcançamos ela não porque nós merecemos, mas porque Deus é misericordioso, e pela sua misericórdia Ele nos alcançou.
riquezas que Paulo está dizendo que são insondáveis. E já eu explico por que elas são insondáveis. Já eu explico por que elas são incompreensíveis. O amor de Deus, como eu aqui mencionei, também é uma dessas riquezas. Riquezas essa que nós já provamos dela. Riqueza essa que nós já participamos dela. Hoje eu estou aqui, hoje você está aqui, mas antes estávamos jogados lá na sarjeta. Antes não tinha valor nenhum. Antes alguém olhava para nós com olhares desprezíveis. Alguém olhava para você e dizia que você não valia nada. Mas pelo amor de Deus, esta riqueza é insondável. Hoje você tem valor. Valor esse que custou o preço do sangue de Jesus. Valor esse que Satanás pode tentar quanto quiser, mas nunca poderá tirar este valor que está na minha e na sua vida por causa desta incompreensível riqueza de Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Participando das incompreensíveis riquezas de Cristo. E nesse texto Paulo está falando de uma das riquezas de Cristo. E qual é esta riqueza? Paulo está falando da riqueza chamada graça, a graça de Deus. Paulo, ele se sente o mínimo dos outros, mas ele diz que a ele foi-lhe concedido a graça de pregar o evangelho aos gentios. Isso quer dizer porque a palavra de Deus é bem clara, que no princípio Deus escolheu Israel como nação eleita. Nós encontramos Deus fazendo uma promessa a Abraão lá no Gênesis. Nós encontramos Deus dizendo a Abraão que iria fazer dele uma grande nação, ainda quando seu nome era Abrão. Deus dizendo que iria lhe fazer uma grande nação, iria lhe dar uma semente, dessa semente se tornaria uma grande nação. Deus até chegou a dizer que iria estar no meio deste povo. Deus iria mostrar a sua glória por meio deste povo. E nós encontramos quando Deus ainda falando para Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis, Deus dizendo a Abraão que a sua semente, a sua descendência seria peregrina em terra que não era sua. Deus falando do Egito, que a nação de Israel estaria no Egito. Deus chega até a dizer o tempo da aflição de Israel no Egito. Deus chega a dizer que eles iriam padecer 400 anos por aquelas mãos dos egípcios. Deus chegou a dizer que quando eles estivessem sofrendo, Deus iria se lembrar da promessa que estava fazendo ao seu servo Abraão, iria tirá-los de lá, iria julgar aquela nação, porque Deus, Ele é Deus soberano, aquele que promete e cumpre com a sua palavra, aquele que diz e ninguém pode desfazer o seu dito, aquele que escreve e ninguém desmancha o seu decreto, aquele que quando ordena até o inferno tem que obedecer, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus e Ele permanece para todos sempre. Oh glória! Deus promete a Abraão que iria fazer dele uma grande nação. E nós encontramos no capítulo 7 de Deuteronômio, versículo de número 7, versículo 8, Deus dizendo para Israel por meio de Moisés, que não foi pelo merecimento de Israel, não foi porque Israel merecia. Então logo então Deus está revelando a sua graça lá no tempo de Moisés. Deus está dizendo, não é porque vós mereceis. Então nós podemos entender uma coisa, o que é graça? Graça no sentido original da palavra quer dizer favor, e isso é favor imerecido. Quando nós não merecemos, Deus mesmo assim nos quis salvar, e foi assim o que Deus fez com a nação de Israel. Israel não merecia, Israel era desobediente, Israel, por mais que Deus fazia maravilhas e
misericórdia, mas pela graça que Ele havia derramado e pela sua promessa feita ao seu servo Abraão, Deus estava cumprindo com a sua palavra. Ele seria o Deus daquela nação. Aquela nação seria o seu povo escolhido, a nação eleita, povo adquirido. E glória a Deus por isso, porque foi por meio desta nação que nasceu o Salvador do mundo, e que hoje eu e você participamos dessa maravilhosa graça por meio de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor para sempre. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Então, uma das riquezas que Paulo fala é a graça de Deus. E aí é onde eu quero meditar com os irmãos o quanto Paulo menciona que essas riquezas são incompreensíveis, porque até hoje ninguém conseguiu compreender a graça de Deus. Quer saber? Porque ninguém conseguiu compreender a graça de Deus, porque ela é um favor de Deus para o homem. Isso quer dizer que o homem não merece, mas Deus mesmo assim quis fazer. Não é pelo merecimento, é pela bondade, é pela misericórdia, é pela graça de Deus. Então, elas são incompreendidas, elas são incompreensíveis, e nós podemos entender isso bem claro. É quando nós encontramos o rei Davi em uma certa situação, que a Bíblia diz que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi resolveu passear, ele resolveu ficar em casa e passear pelo terraço real. E quando ele passeava, porque aí há um perigo, tem muito crente que gosta de passear, e passeio até é bom, mas tem que ter um cuidado, tem que vigiar. Davi estava passeando, mas não estava vigiando. Davi foi passear sem vigilância, enquanto ele precisava estar na guerra, dando apoio ao exército. Davi estava na sua casa e resolveu passear. Naquele passeio ele vê Betseba tomando banho, logo seus olhos é atraído, e logo seu coração deseja. A concupiscência dos olhos, desejos desenfreados dos olhos, desejos sem controle. Aí agora vem a concupiscência da carne, o desejo da carne que não se pode controlar. Davi logo manda chamar aquela mulher e se deita com aquela mulher, comete um ato de adultério, e logo após cometer o ato de adultério, a Bíblia diz que aquela mulher ficou grávida. E logo Davi, sabendo disso, para tentar encobrir o seu pecado, Davi orienta a mulher para que quando seu marido retornasse da guerra, para vir dar um tempo na sua casa, então que ela procurasse se deitar com ele, para que assim quando aparecesse a barriga, ninguém pudesse suspeitar de que aquela mulher havia traído o marido. E logo assim a mulher foi orientada e tentou fazer. Mas Urias era um homem tão dedicado aos seus companheiros, que quando ele chegou, ele não se achou digno de ter aquele privilégio, de ter aquele prazer, de poder estar dormindo no seu leito ao lado da sua esposa, enquanto seus companheiros estavam em guerra, estavam em batalha. Isso era para Davi fazer, mas Urias estava preocupado com seus companheiros, pelo que ele ficou à porta do rei, dormiu na porta do rei, mas não quis dormir em sua casa. Tudo isso porque Deus já havia observado a intenção do coisa, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Davi cometeu um adultério, e agora que um abismo foi chamando outro, ele agora projeta encobrir o pecado, e como não consegue, agora ele projeta o assassinato do marido daquela mulher. E como foi isso? Ele escreveu uma carta para o comandante do exército, dizendo: coloque Urias na frente de batalha. E todo mundo sabia que ia para a frente de batalha eram os primeiros a morrer, esses não voltavam, era sinal de que iria morrer. Então quando o capitão abre a carta e lê e diz assim: olha, o rei está mandando colocar você em frente de batalha, Urias vai satisfeito. Urias diz assim: eu vou, é meu rei que está mandando, meu rei merece, meu rei precisa de mim, eu vou dar a minha vida pelo rei. E assim aconteceu. Urias foi para a frente de batalha.
notícia que Urias tinha morrido. Então aquela mulher tinha ficado livre e Davi agora toma ela por mulher. O projeto de Davi, no final de tudo, parece que deu certo. Mas Deus, Ele conhece o homem por dentro e por fora. Não adianta ninguém tentar esconder nada de Deus. Você pode esconder do dirigente, pode esconder do pastor, você pode esconder da sua mulher, você pode esconder do seu marido, pode esconder da sua mãe, do seu pai, você pode esconder de quem você quiser, menos de Deus. Deus não pode ninguém esconder nada de Deus. Ninguém pode ocultar nada de Deus, porque aos seus olhos todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Davi, depois que aprendeu isso, ele chegou a expressar e a dizer: para onde fugirei da tua face? Para onde me esconderei de ti? Se eu descer até as profundezas do mares, ali tu estás. Se eu subir ao céu, também lá tu estás. Ninguém poderá se esconder da face de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E passou-se um tempo. Passou-se mais de ano. O pecado de Davi ficou encoberto por alguns meses. Passou-se mais de ano. Porque é bem claro o texto do segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Nós encontramos quando o profeta Natã foi ter com Davi. Deus envia o profeta Natã, porque Davi, mesmo cometendo o pecado, Davi ainda continuava sendo homem segundo o coração de Deus. E vai entender por quê. Tem muita gente até que não entende porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas se você for estudar um pouco a palavra de Deus, você vai entender que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi foi um dos únicos reis que não se dobrou a nenhuma imagem. Foi o único rei que não desviou-se do foco principal, que era amar a Deus acima de todas as coisas. E quando Davi, naquela condição, Davi estava parecendo que tudo estava tranquilo. A criança já havia nascido. Por isso que eu digo que passou-se mais de ano. A criança já havia nascido. Natã chega para fazer uma visita especial. Natã está levando a mensagem de Deus para Davi. Quando Natã chega até a casa real e chega para Davi contando uma parábola, ele chega falando sobre dois fazendeiros. Um fazendeiro que era rico, que tinha muitas ovelhas, e outro fazendeiro que era apenas pobre e só tinha uma ovelha. E chegou um viajante e se hospedou na casa do fazendeiro rico. E o fazendeiro rico, para alimentar o viajante, resolveu pegar a única ovelha que o fazendeiro pobre tinha e sacrificou ela para dar comida ao viajante. E quando Davi escuta aquela mensagem, Davi se levanta com toda a euforia e diz: quem é este homem? Porque este homem é digno de morte. E era isso que Natã queria que Davi falasse. Era isso que Deus queria que Davi confessasse naquele momento. Este homem é digno de morte. E Natã olha para Davi e diz assim: este homem és tu. E Davi, a Bíblia diz que ele cai em terra, porque agora é tudo aquilo que ele fez. Ele agora observa que está sendo descoberto todo aquele projeto satânico que foi elaborado na mente de Davi. Agora vem à tona e Davi agora entende que nada pode ser escondido diante da face de Deus. E quando Davi agora cai em terra, Davi agora observa que ele era digno de morte, que ele tinha que morrer, e de acordo com a lei, todo adúltero e toda adúltera tinha que ser apedrejado
eram dignos de morte. E porque Davi não morreu, porque Davi não foi apedrejado, também nem aquela mulher, porque Deus derramou a sua graça sobre Davi mediante o arrependimento, porque a graça de Deus manifesta na vida do homem por meio da fé. Paulo escreve na mesma epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, dizendo: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então entenda uma coisa: a graça de Deus se manifesta por meio da fé, é por meio da fé. Então ninguém pode compreender, ainda que queira entender, mas não vai entender. Se você tem fé, a graça de Deus se manifesta. Se você tem fé, a graça de Deus penetra na tua vida. Glória ao nome do Senhor para sempre. Oh, aleluia! É por isso que Paulo fala que são incompreensíveis estas riquezas, porque o homem não consegue compreender, porque com uns é de um jeito e com outros é de outro. Mas é porque Deus achou lugar. Não é porque eu mereça, não é porque você mereça. Hoje eu e você estamos aqui não é porque merecemos, não é porque somos bonzinhos, não é porque nós temos algo especial em nós, não. Nós estamos aqui é por causa da graça de Deus, o favor imerecido. Você é crente, não é porque simplesmente você quis ser crente, não. Tem muita gente que até diz assim: eu sou crente porque eu quis ser crente. Coisa nenhuma. Você é crente é por causa da graça de Deus. O salmista entendeu muito bem isso, que no Salmo 100 ele escreve no verso 3: foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Quem está entendendo da glória, quem está entendendo adora, quem está entendendo adora a ele, porque foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Oh, aleluia, oh, glória a Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. É porque o tempo não nos permite falar, que nós poderíamos falar ainda sobre outras riquezas que também são insondáveis, outras riquezas que são incompreensíveis para os homens. Só Deus pode compreender, só Deus pode explicar. E uma dessas outras riquezas que Paulo chega a mencionar é a igreja de Cristo Jesus. Nós, igreja do Senhor, somos uma das riquezas de Cristo. Sabe por que somos uma das riquezas de Cristo? Porque a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Ninguém pode tocar em mim, ninguém pode tocar em você. Sabe de uma coisa? Quem mexe com crente mexe com Deus. Quem mexe com você está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Isso porque eu e você somos riqueza, é uma das riquezas de Cristo. E queira Satanás ou não, ninguém poderá tirar isso de você, ninguém poderá arrancar isso da igreja, porque a igreja é uma das insondáveis, uma das incompreensíveis riquezas de Cristo, a igreja do Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque uma vez Jesus estava perguntando aos discípulos como era que ele era visto pelos homens, como era que ele era observado pelos homens, como era que os homens estavam entendendo e compreendendo a respeito dele. E aí quando alguém está ali ouvindo Jesus dizer, os discípulos começam a dizer: olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. O certo é que todos estavam dizendo que Jesus era um dos profetas. Então os homens estavam vendo Jesus como mais um profeta. Mas Pedro toma a palavra e diz assim, quando Jesus pergunta: e vós, o que dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou. Glória ao nome do Senhor Jesus, mas meu Pai que está nos céus. Aí diz: pelo que eu te digo que tu és Pedro. Jesus dizendo: porque te digo que tu és um fragmento de pedra. Isso quer dizer uma pedra espedaçada, é apenas uma pedrinha pequena, mas sobre esta pedra, agora Jesus está falando de uma grande rocha. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, levante a tua mão para o céu. Se você é
Adore ao Senhor porque você faz parte desta riqueza. Adore ao Senhor porque você faz parte desta riqueza. Oh, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu cresci ouvindo o hino dizendo assim: sou muito rico, sou milionário, eu tenho Cristo, eu sou feliz. A igreja do Senhor é uma riqueza. A igreja do Senhor é uma riqueza. Satanás, ao longo dos anos, tem tentado, depois que Jesus fundou a igreja, Satanás tem tentado ofuscar o brilho da igreja. Satanás tem tentado fechar as portas da igreja. Satanás tem tentado infiltrar-se dentro da igreja, levantando homens, mulheres com ideias terríveis no meio da igreja para tentar atrofiar. Mas a verdadeira igreja de Cristo, ela permanece, ela permanece. Passa o tempo, mas ela não envelhece, porque ela é uma riqueza, e riqueza não envelhece. Cada dia que passa ela aumenta o seu valor, porque está depositado no banco celestial. Glória ao nome do Senhor Jesus para sempre. Eu e você fazemos parte dessa riqueza. Eu e você fazemos parte desta riqueza. Tem muita gente que não compreende isso. Como você fazer parte de um projeto tão maravilhoso como esse que é a igreja. Deus manifestou a sua graça lá desde o Antigo Testamento, mas de uma forma esporádica. Mas quando Jesus se encarna, tomando a forma de homem, Deus estava dizendo: a partir de agora a minha graça está derramada sobre os homens. Isso quer dizer, o meu filho está levando a minha riqueza, o meu filho está levando os meus dons para os homens da terra. Glória ao nome do Senhor Jesus. É por isso que eu e você devemos, sempre que está na igreja, adorar o Senhor. Tem gente que para adorar a Deus precisa de um cantor cantando. Tem gente que para adorar a Deus precisa de um pregador dizendo: faça isso, faça aquilo. Crente que é crente de verdade, ele adora sem ninguém mandar, porque ele sente dentro da alma o desejo de adorar, porque tem uma riqueza dentro dele. Oh glória, aleluia. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Essas riquezas são insondáveis. E você sabe por quê? A igreja de Cristo é uma dessas riquezas. Porque Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, e o versículo de número 7, Paulo diz que temos este tesouro depositado em um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Isso quer dizer que eu e você fazemos parte dessa riqueza, porque Deus depositou um tesouro em nós. Isso quer dizer que Deus depositou o seu Espírito em nossa vida, e é por isso que eu e você fazemos parte desta riqueza. Igreja, não precisa ninguém dizer que igreja sem o Espírito Santo é a mesma igreja. Não, tem muitas igrejas por aí que já colocaram o Espírito Santo por lado de fora, porque não dão mais lugar ao Espírito Santo. E nos nossos dias nós estamos vivendo tempos difíceis, que até no meio da igreja tem crentes que já não dão mais credibilidade. A ação do Espírito Santo na sua vida já perdeu o valor, já não tem mais esse tesouro dentro do seu vaso de barro. Mas quem é a igreja do Senhor tem esse tesouro, e sente esse tesouro dentro de si. Quando ora, não precisa da oração do pastor para ele sentir, mas quando ele está em casa, ele ora, ele sente o Espírito de Deus na sua vida. Quando ele ora, ele sente o mover do Espírito. Deu glória ao nome do Senhor Jesus. E tem muita gente que não valoriza isso. Valorize, porque é um tesouro, é uma das riquezas de Cristo depositada na igreja também. Oh glória. Tem muita gente
que não têm compreendido, e muitos não vão compreender nunca, porque a igreja é tão feliz. Tem muita gente que vem para a igreja e fica espantado com os crentes, é tanto glória a Deus, tanto aleluia. E tem gente que até, eu já vi pessoas indagar e dizer, por que os crentes são tão barulhentos? Por que os crentes são tão zoadentos e eles dão tanto glória? Porque eu já vi uma pessoa dizer assim, não precisa daquilo, não precisa disso. Para que isso? Porque ele é acostumado a ir para movimentos em que as pessoas entram caladas e saem mudo, porque não sente nada, porque a igreja que ele participa não é uma das riquezas. Uma das riquezas de Cristo é a igreja que tem o Espírito Santo de Deus, que sente ele dentro de si, que sente ele passear no meio da igreja. Você pode até não ter sentido ele ainda, mas ele está aqui neste lugar. Oh, aleluia! Você pode até não ter sentido, mas o problema é seu. Ele está aqui, eu já senti ele. Tenho certeza que tem gente aqui sentindo também o Espírito Santo de Deus. Oh glória, oh glória. Então como não dá glória? Então como não dá aleluia? Oh glória a Jesus, porque esta riqueza está em nós. Esta riqueza está no meio da igreja. Oh glória, quantos têm o Espírito Santo? Quantos já têm o Espírito Santo? Então adore ao Senhor, porque você faz parte desta riqueza. Você faz parte desta riqueza. Oh glória ao nome do Senhor Jesus. Fica em pé em nome do Senhor Jesus. Oh aleluia. Eu quero perguntar se nesta noite tem alguém que ainda não é crente e quer fazer parte também desta riqueza, mesmo sem compreender. Não procure compreender, porque ninguém conseguirá compreender. Mas se você nesta noite quer fazer parte desta riqueza, o Espírito Santo quer habitar dentro de você, um tesouro que Deus quer depositar neste teu vaso, que é de barro. Você pode dizer assim, mas eu sou carne. Mas a carne é pó, é barro. O homem foi feito do barro. É por isso que Paulo diz, temos esse tesouro depositado em um vaso de barro, para que o homem sempre se lembre de uma coisa: ele só é valioso, ele só tem valor porque esse tesouro foi depositado dentro dele. E Jesus está te dando essa oportunidade hoje de você também fazer parte desta riqueza. Onde está uma pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Dá um sinal com uma de suas mãos, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje, Jesus quer mudar a tua vida e a oportunidade é sua. Ninguém pode fazer por você. Deus te oferece isso de graça. Você não precisa pagar nada. O que Ele quer que você faça é só permanecer, porque a vitória sempre é dos que permanecem. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Eu quero encerrar minha participação fazendo uma oração, mas eu quero ver aonde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus. Venha agora. Venha para Jesus agora. Aonde está a primeira pessoa? Eu sinto que Jesus está falando aos corações e que tem pessoas ansiosas para entregar sua vida para Jesus. Então venha agora, porque Jesus te chama, Jesus te convida. Se o irmão puder ajudar essas pessoas, porque tem pessoas que são tímidas, têm dificuldades de vir à frente. Se você puder ajudar, ajude estas pessoas. Aonde está uma pessoa que quer entregar sua vida a Jesus? Aonde está? Tem alguém para Jesus nesta hora? Venha. Venha para Jesus. Aleluia. De tantas coisas que andei fazendo, me arrependi, mas houve uma especial. Onde
está a primeira pessoa? Foi a mais certa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Venha para Jesus, salvo-me por um triz. Venha, a oportunidade é sua. Aceitar Jesus sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Onde está a primeira pessoa? Venha para Jesus. Oh, glória a Jesus. Venha para Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar bem. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Assim, Ele não desiste. Oh, glória a Jesus. Ele não desiste de você. Venha para Jesus hoje, porque Ele não desistiu da sua vida. Ele te chama hoje para a salvação da tua alma. A oportunidade é sua. Todos nós antes tivemos uma oportunidade, e hoje a oportunidade é sua. Venha para Jesus. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, aleluia. Se você não quer que Deus te dê outra oportunidade, mas eu quero orar nesta noite por pessoas aqui que querem receber oração nesta noite, porque pela graça nós somos salvos, pela graça nós vamos vencendo.
porque esta riqueza de Cristo que está em nossa vida, que nós participamos dela, tem que permanecer em nós. O mundo tem que ver esta riqueza em nossa vida. E tem muita gente precisando de um reforço espiritual. Tem gente que está à beira do abismo. Tem gente que já não sabe mais se amanhã será crente, porque está olhando para dentro de si, está vendo a sua condição. Mas nesta noite a graça de Deus que permanece sobre a tua vida quer continuar sobre você. Eu quero orar por você nesta hora. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, meu Pai celestial, quero te apresentar, Senhor, a tua igreja, o teu povo. Nós que fazemos parte, Senhor, destas incompreensíveis riquezas. Riquezas estas, Senhor, que o homem não consegue compreender. Ainda com todo esforço, ainda com toda a inteligência dada por ti, o homem não tem condições de compreender estas riquezas. Mas foi derramada sobre a terra, e nós, como igreja do Senhor, participamos destas riquezas. Meu Deus, mas estamos vivendo tempos sombrios, em que o mundo está entrando dentro da igreja, em que pessoas estão se desviando dentro da igreja, estão perdendo a tua graça, Senhor. Pessoas que estão perdendo este tesouro que é o Espírito Santo, que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja. Pai eterno, quero te apresentar os teus filhos, meu Deus, para que assim como o Senhor disse que chegará o dia que quando lá no céu o Senhor apresentará a cada um, ó Pai, dizendo: está aqui, ó Pai, todos esses que tu me deste, nenhum deles se perdeu, porque são as riquezas de Cristo. Meu Deus, age na vida de cada um dos teus servos, guarda debaixo da tua poderosa mão, meu Deus, porque é uma promessa tua. As portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja. Oh, aleluia. Meu Deus, permanece avivando o teu povo, permanece com a tua graça, Senhor, envolvendo a tua igreja, permanece com a tua misericórdia, permanece com o teu amor, permanece com o teu Espírito, enchendo a igreja, enchendo o teu povo, batizando com o Espírito Santo, renovando, em nome de Jesus, ó Deus, manifesta, continua manifestando a tua glória, em nome de Jesus, amém.